Ah, já sei o que você está pensando. Como nós podemos somar as nossas forças? Olha, exatamente. Como a força é um vetor, certo? Que depende da direção e do sentido. Certo. Não tem um outro jeito melhor de empurrar esse carro, não, Vicente. Pelo amor de Deus, deve ter, viu? Com certeza deve ter. Quer dizer, o pior eu já sei qual é, né? O pior é você empurrar num sentido e eu empurrar no sentido contrário, né? Não, esse aí é o pior. Não, aí não dá certo, porque vai ficar parecendo aquela brincadeira de criança, sabe, cabo de guerra? Sei. Cada um empurra para um lado. Aí não dá. Agora, o melhor... Olha só, para representar as forças envolvidas nessa brincadeira, a gente pode fazer assim. Uma força F1 pro lado 1, uma força F2 no sentido contrário, o lado 2. Melhor ainda, vamos deixar a corda de lado e só representar os vetores. Se cada lado fizer a mesma força, 50 kgf, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque as forças vão se anular, ou seja, a força resultante é nula, zero, ninguém ganha. Agora, se F2 for um pouquinho maior, 60 kgf, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Porque aí a força resultante vai ser 10 kgf, que é 60 menos 50 para a direita. Aí a turma do lado 2 vai ganhar. Peraí, Gil, matei a charada. Então, se a gente empurrar o carro na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das nossas forças. Ou seja, se cada um empurrar com uma força de 40 kgf, a força resultante vai ser 40 mais 40, que é 80 kgf, na mesma direção e no mesmo sentido. Então você já sabe, né? Forças na mesma direção, mas em sentidos contrários, se subtraem. Forças na mesma direção e no mesmo sentido, se somam. É isso aí. Vamos lá, Vicente, vamos lá, lá. vamos empurrar. 2 e... Ó, soma! Que é isso? Essa aqui é outra possibilidade de forças combinadas. Essas duas forças, F1 e F2, estão puxando o carro em direções em sentidos diferentes, formando entre elas um ângulo alfa. Bom, nesse caso, para calcular o vetor da força resultante entre as duas forças, nós temos que fazer o seguinte. Na extremidade de F1, a gente traça uma paralela a F2. Assim. E na extremidade de F2, uma paralela a F1. Bom, a gente tem aqui um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo representa o vetor da força resultante. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, então, que se duas pessoas puxarem um carro conforme os vetores de força F1 e F2, é como se elas estivessem puxando esse carro no sentido e na direção desse vetor da força resultante. Raciocínio brilhante, Rosinha, é isso mesmo. Ah, mas espera aí. Por enquanto, a gente só sabe o sentido e a direção dessa força resultante. Mas e o valor? Ou como se diz na física, e o módulo? Boa pergunta, Rosinha, mas para isso a gente precisa da seguinte fórmula matemática. O módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de F1 vezes módulo de F2 vezes cosseno de alfa.